Então, boa noite, senhores. Como eu tinha pedido para vocês lerem o material, né? Nós vimos, nós vimos na última parte, só relembrando, nós vimos na última aula, a parte de P, nós vimos a densidade espectral de potência, certo? Nós vimos os tipos de sinais, ok? Nós vimos os diversos tipos de densidade espectral de potência para esses tipos de sinais, ok? Os tipos de sinalização, sinalização on-off, sinalização polar, nós vimos diversos tipos de sinais, ok? Bipolar, polar, bipolar, on-off. Nós vimos também a densidade espectral de potência de cada um desses sinais, e nós vimos que o bipolar, por exemplo, neste caso, entre o polar e bifásico, o bipolar tem a maior densidade espectral de potência, então ela reúne mais energia na menor quantidade de frequências, o que com isso é possível otimizar o uso do sinal, o uso da transmissão. A transmissão é melhor, podemos assim dizer. E aqui nós temos a relação entre a bipolar e o HDB3, certo? Que é a sinalização bipolar de alta densidade. Eu pedi para vocês lerem, que é basicamente a nível de conhecimento. Nós temos hoje a ideia de formatação do pulso, onde nós vamos ver formatação de pulso, geração de pulso. Eu espero que vocês tenham lido, para a gente poder caminhar mais fácil sem ficar lendo e tomando algumas, conseguindo caminhar melhor, mais rápido com a informação. Olha, a densidade espectral de potência, nós já vimos ela, né? Relativa à frequência de um sinal qualquer y de t, pode ser controlada por uma escolha de código de linha ou pela transformada desse código, ou seja, pela forma de pulso. Na última sessão, nós discutimos isso. O que é que vai ser feito agora? Ver as outras partes que compõem esse sistema de transmissão, ok? E o que é que pode acontecer com esse sistema? Dentro do próprio pulso, a própria geração dele, interferências e outros mais. E nós já vimos que, no caso da densidade espectral de potência, ela diz respeito ao próprio pulso que nós temos na frequência, né? Ao quadrado multiplicado pelo sinal de saída, pelo sinal de entrada, né? Ela é transformada no sinal de entrada. Vamos lá. Vamos a uma coisa chamada interferência intersimbólica, certo? Veja bem, a maior parte de potência de um sinal bipolar está contida na largura de banda essencial entre 0 e RB, em Hertz. Alguém pediu para entrar. Francal. Oh, volta para cá. Ok. Portanto, quando um sinal desse tipo é transmitido em um canal de largura de banda RB Hertz, uma porção significativa do seu espectro é transmitida. Isso é lógico. Eu vou transmitir também uma porção da frequência do espectro de frequência, enquanto uma outra porção é suprimida. Ok? O que acontece? Na seção 3.5 e 3.6, lá em cima, nós já vimos que uma distorção espectral como essa tende a espalhar o pulso, ou seja, causando uma dispersão daquele pulso. O espalhamento de um pulso, além de uma janela de tempo TB, a ele alocada, causará interferência com pulsos vizinhos. Isso é conhecido como interferência intersimbólica ou ISIS. Então, o próprio espalhamento espectral na mensagem, quando vai ser mandado uma mensagem, vai ser levado um determinado sinal, esse sinal, ele é parte desse sinal, das frequências desses sinais, do espectro desse sinal é enviado, parte é perdido. E o que acontece? Quando ele é enviado, pode ver o espalhamento espectral desse sinal. Quando há esse espalhamento espectral, pode acontecer de parte desses sinais atrapalharem os sinais dos vizinhos. Quando isso acontece, você tem a perda do sinal, e não apenas a perda, mas o que pode acontecer também é que você não tem
Você não pode reconhecer o sinal no receptor como ele saiu do transmissor. Então você tem perdas. E esse tipo de interferência é chamada de interferência intersimbólica. Tá certo? E ele vai dizer, ó, interferência intersimbólica não é ruído. Ela é causada por canais não ideais que não são livres de distorção em largura, em toda a largura de banda do sinal. Tudo bem? Então é bom a gente identificar o que é ruído, o ruído do sistema, o ruído de cabos, de interferência intersimbólica. A diferença intersimbólica é outra coisa. É uma distorção na largura de banda do canal. Aí coloca, no caso de um pulso retangular de meia largura, a largura da banda do sinal é estritamente falando infinita. A ISIS, ou a interferência intersimbólica, ISI, como uma manifestação de distorção do canal, pode causar erro na detecção do pulso, caso seja suficientemente grande. Então, ela pode causar esse tipo de coisa. Então, é necessário nós entendermos que existe, além de todos os casos, para você ver como não é tão simples a transmissão de um sinal, fazer a transmissão digital de sinais, certo? Não é tão simples. Além do ruído que pode ser causado, o próprio uso do espectro eletromagnético, do espectro da frequência, não eletromagnética, desculpe, o próprio uso do espectro na transferência de sinal pode causar interferências dentro do próprio sinal. Isso está claro até aqui? Aqui está entrando o Mariano. Isso está claro até aqui, senhores? Eu vou supor que sim. Os senhores hoje não estão falando muito, não tem problema. O que acontece? Olha, no primeiro método, Nyquist, nós já vimos o critério de Nyquist. Então, qual é o critério de Nyquist? Os senhores lembram? Do critério de Nyquist? É que precisa do dobro da frequência. Da largura de banda. Isso. Exatamente, da banda passando. Então, veja só, na transmissão, eu preciso do dobro da largura de banda para fazer tanto a emissão do sinal como a recepção do sinal, para que eu tenha o mínimo de perdas possível. Eu possa recuperar o sinal. Então, no primeiro método, do caso de Nyquist obtém ISI, ou seja, interferência intersimbólica zero, ao escolher uma forma de pulso que tenha amplitude não nula no centro. Então, como é que, nesse caso, o critério de Nyquist, ele zera essa interferência intersimbólica. Ele deixa claro, quando ele prega um pulso no qual a amplitude no centro ela não é nula. Que tipo de formato eu consigo quando a amplitude no centro não é nula? É justamente a função sinc, tá vendo? No centro, ela não é nula. Então, vamos ver aqui. Digamos, por exemplo, em t igual a zero. E a amplitude nulas em t mais ou menos n de tb, em que t de b é a separação entre os pulsos transmitidos sucessivos, eu tenho uma distância entre os pulsos, né? Assim, para um determinado sinal pt, eu vou ter ou ele vale 1 ou ele vale 0. Ele vai valer 1 quando o t for 0 e vai valer 0 para todos os demais momentos, para n de tb. Com tb igual a 1 sobre rb, onde rb é a largura de banda em hertz, né? Então, essa distância, esse tb aqui eu estou vendo ele no tempo, porque ele é o inverso da frequência. Tudo bem até aí? Ou não entenderam? Olhando para essa imagem. Dá para entender, senhores? Professor, é possível você repetir novamente? Vamos lá, veja só. Veja. Você entendeu que existe, além do ruído do sistema, eu posso ter interferência entre símbolos? Sim. Pronto. Então, existe uma forma de você evitar de ter esse tipo de interferência, se for utilizado o critério de Nyquist. Agora, isso só vai funcionar se eu escolher o tipo de sinal. Pronto, Danilo. Um tipo de sinal específico. Tudo bem? Tá entendendo até aí?
Sim, Não é todo sim, tipo de sinal. Lembra que a gente viu um monte de sinais? Por exemplo, eu posso ter uma senoide, eu posso ter aqueles diversos tipos de sinal, eu posso ter o sinal NZ, lembra? O bipolar. Tudo bem? Eu tenho diversos tipos de sinais. Ele vai dizer beleza. o seguinte, que o critério de Nyquist eu consigo fazer com que não tenha interferência intersimbólica, essa diferença intersimbólica seja zero, se, no caso que o meu sinal tenha amplitude não nula no centro. Então, no centro, por exemplo, quando eu começo T igual a zero. Então, no centro que eu estou analisando em T igual a zero, no tempo igual a zero, a minha amplitude não pode ser nula. Tudo bem até aí? Ou não tudo bem? Beleza. Tudo E bem, ela vai ser tô nula entendendo. nos outros momentos. É o que ele está dizendo aqui. Ó. Se eu tiver um sinal PT em que ele vale 1 para quando no início do meu sinal, quando o meu T é igual a zero. Então a amplitude aqui não é nula. Mas ele é nulo nos demais momentos. Ele vai dizer, vai ser NTB. E quem bexiga é TB? TB é o tempo. É a distância entre um sinal e outro. E esse TB é dado pelo quê? Em referência a minha frequência. Por quê? Lembrando que período não é 1 dividido pela frequência? Não, o inverso da frequência? Lembra disso? Sim, E a minha frequência aqui é RB. Só que aqui eu não estou trabalhando na frequência, eu estou trabalhando no tempo, tá vendo? Então, pegando esse primeiro sinal aqui que eu tenho, ó, eu vou ter o primeiro sinal, se bem fechadinho aqui, no T igual a zero. No T igual a zero, ele não pode ser nulo. Então, que imagem é essa? O que é isso aqui? Isso aqui é minha função sinc. A minha função sinc, no tempo, ela representa o meu sinal. Mas veja, quando eu vou mandar o meu sinal, eu mando ele no tempo ou na frequência? na frequência. Na frequência. Quando eu pego a função sync e aplico um FFT, qual o tipo de sinal que aparece? Olha ele aqui. Que sinal é esse? Que tipo de onda é essa? Que tipo de onda é essa, senhores? Vocês lembram? Eu perdi o contato com vocês. Vocês estão ouvindo ainda? Eu tô ouvindo. Estão ouvindo? Mas cadê Michel? Michel, que tipo de sinal é esse, Michel? Que tipo de onda é essa? Qual seria, professor? Qual a imagem? É da esquerda? No número C, da direita. Isso é uma quadrada, né? É uma Uma onda onda quadrada. quadrada. O que é que eu estou mostrando? Sim. Vou repetir. A função sync no tempo, quando eu uso a FFT para chegar na frequência, o que é que aparece para mim? Uma onda o quê? Uma onda quadrada. E aonde estão os Isso. meus zeros? Os meus zeros vão acontecer em TB. Toda vez que tiver TB, eu vou ter zero, tá vendo? Ó? E aonde esse vai ter zero? Vai ser onde a minha função sync cortar, certo? Exatamente no eixo zero do tempo. Então ele vai cortar em zero aqui em TB. Então, aqui em TB, essa primeira função vale zero. Mas se eu considerar o meu sinal agora não começando em zero, começando em TB, como é que ele fica? Se TB agora for zero, aí eu vou ter uma outra função sync, cuja aqui é zero, ou melhor, que vale 1. A amplitude dele é máxima, certo? E ele vai ser zero em 2TB e em zero. Se eu considerar 2TB como agora o meu ponto inicial, eu terei uma outra função sync, cujo meu zero vai ser em 3TB e vai ser em TB. Dá para entender ou não? E assim eu não terei interferência entre símbolos no meu sinal, contanto que eu use algo como isso, onde no tempo eu terei uma função sync, porém na frequência eu vou ter uma onda quadrada. É difícil entender isso?
É difícil entender isso? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu fico num silêncio. Vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. É complicado. Eu não sei se vocês estão entendendo ou não estão entendendo. Aí me complica. Eu Mas mais ou menos, não estou entendendo perfeitamente, mas o que é que você não está entendendo para ficar mais fácil para mim? Ó, com relação ao TB, como é que eu vou entender que ele é a frequência quadrada e onde é que está sendo TB não é, somente? não, o TB não é a frequência quadrada. O TB é o período. O TB é o período. Tá Qual é certo. o inverso do período? A frequência. Então, veja bem, eu estou trabalhando isso aqui em cima de uma frequência, a frequência RB, que está aqui. Ele já disse aqui em cima, tá vendo? Ele vai ter uma frequência. Cadê a medida da frequência RB, que a gente já tinha visto? Ah, meu pai da glória, sumiu daqui. Cadê a frequência? Aqui, ó. Eu terei uma frequência RB em Hertz, certo? Que ela vai ser um intervalo. Então, meu sinal ele vai aparecer em determinada frequência, porque ele não vai ter uma largura de banda. Lembra? Certo. Pronto, então eu vou ter o meu sinal se repetindo com uma determinada distância em frequência, porque ele tem que ter uma largura de banda. Suponhamos que ele tenha 2 kHz. Então eu vou mandar um sinalzinho separado dele de 2 kHz com uma distância entre eles de cada 4 kHz. Você está entendendo? Estou começando a compreender aí. Sim. Veja só, eu tenho um mais. sinal. Então, eu vou mandar o sinal, certo? De 2 kHz. Uma largura de banda, um sinal que tem uma largura de banda de 2 kHz. E vou deixar passar um espaço de mais 4 kHz. Eu vou escrever, tentar desenhar aqui. Suponhamos que eu tenho isso aqui. E vou mandar um sinal aqui, nessa frequência. E essa largura de banda é 2 kHz. Me diga uma coisa. A gente não já estudou que eu preciso ter uma distância mínima de um sinal para o outro, para que ele possa ser transmitido? Porque senão um sinal vai entrar no outro, não é isso? Pronto, Sim. eu vou mandar outro sinal aqui. De uma outra, a mesma largura de banda, 2 kHz, mas separado de 4 kHz. Agora eu vou mandar um outro sinal aqui. E um outro sinal aqui. É isso que eu estou fazendo, certo? Só que isso aqui é na frequência. Como é que eu faço para botar esse negócio no tempo? Para ver essa frequência no tempo? Para ver o período desse sinal. Como é que eu faço? É o inverso. Hã? É o inverso, né? É o que ele está dizendo Isso. aqui. Basta eu pegar 1 sobre a frequência. Quem é que eu tenho? O período. Então, eu vou ter o meu sinal separado no tempo. Veja, só que ele está separado por um determinado espaço. Esse espaço é a minha frequência que eu tenho de separação sobre ela. Só que essa frequência eu não estou vendo ela em hertz. Eu estou vendo ela no tempo. Eu estou vendo ela como período. E esse meu período vai ser T de B. Então, eu vou ter um sinal do tempo zero, vou ter um sinal em T de B, vou ter outro sinal em 2T de B, vou ter outro sinal em 3T de B, em 4T de B, em 5T de B, em 6T de B. Você entende? Agora sim, eu compreendi a questão do TDB e a frequência que você Pronto. Enviada. E veja bem, se eu olhar apenas um sinal, só esse aqui do tempo zero, para que esse princípio de Nyquist funcione, essa amplitude dele não pode ser zero, ela tem que ser 1. E aqui eu estou vendo 1 sobre RB, que é T de B. É a mesma coisa que eu estou vendo aqui, só que eu estou vendo isso aqui na frequência. Ou, perdão, no período. Certo? No tempo. Quando eu pegar esse sinal e jogar ali na frequência, esse sinalzinho aqui, como é que ele fica? Ele fica uma onda quadrada. Cuja altura dele é 1 sobre RB. E a largura dele vai de menos 0,5 RB até 0,5 RB. Ou seja, 1 RB. Que é a minha largura de banda do meu sinal.
Deu para entender ou não? Agora sim. Então aqui eu tenho o espectro do sinal. O meu sinal agora na frequência é uma onda quadrada. É apenas isso. Aqui ele está somente explicando a função sinc saindo daqui, né? Para chegar na frequência. Até aqui. Até aqui. É difícil entender isso? Eu estou mandando sinal. Existe uma coisa chamada interferência intersimbólica. E eu quero evitar interferência intersimbólica. Só que para fazer isso, eu tenho um critério. Eu tenho que respeitar esse critério. Eu posso fazer isso se eu escolher um sinal no qual, quando eu estiver enviando aquele sinal, o centro dele não seja zero. Escolhi a função sinc. Só que a função sinc na frequência é uma onda quadrada. Assim como uma onda quadrada no tempo, quando eu jogo ela para a frequência, ela vira função sinc. Tudo bem? Ou não tudo bem? Beleza, professor. Entendi. Beleza. Vocês não leram o material, não foi? Ou alguém chegou a ler? Ainda não cheguei até aí na parte que o senhor tá passando. Tudo bem, mas vai chegar. Mas vai chegar. Aqui ele mostra o mesmo exemplo, certo? Mostrando o seguinte, eu estou com esse sinal na frequência. Veja, a minha largura de banda que eu tenho para ele aqui, ó, é menos RB sobre 2 até RB sobre 2. Ou 1 RB, certo? E ele vai mostrar essas deduções dos zeros. Se eu tiver vários sinais, eles sempre vão se cruzar nos zeros do meu sinal. Apenas isso. Quando vocês lerem, vai ficar bem mais tranquilo, bem mais calmo. Deixa eu passar para frente aqui, que isso daqui é só matemática e coisa que a gente não vai utilizar totalmente. Por exemplo, ele coloca aqui, ó, exemplo 7.1. Determine a taxa de transmissão de pulsos em termos de largura de banda de transmissão PT e o fator de decaimento R, que é esse daqui, em cima, BT, e o fator de decaimento R, que eu não dei. Então não adianta nem eu dar isso aqui. Eu não dei esse material, eu não comentei. Tá bem aqui em cima. É porque isso daqui, o R, o meu problema é esse. O problema é que foi pedido para dessa disciplina sendo mais prático e sem matemática. É difícil você dar um negócio desse sem matemática. É muito complicado. Mas vamos lá. Quem é o R que ele está pedindo? Vocês conseguem ver minha tela? Você consegue ver minha tela? Sim? Pronto. O R nada mais Sim, é sim, professor. do que a relação entre o excesso de largura de banda e a mínima largura de banda teórica. Então, veja, se eu trabalhar com o critério de Next, qual é a minha mínima largura de banda? É o dobro da É o dobro da frequência largura de banda de transmissão, né? de transmissão. Então, o mínimo que eu preciso é o dobro da largura de banda de transmissão. E o excesso da largura de banda, eu tenho o dobro. Mas a gente não viu que em alguns casos, em vez de usar, por exemplo, o dobro, foi utilizado mais do que o dobro? Em exemplo lá em cima, era 3,8 kHz, foi usado 4,5 no caso de voz, de som, né? Vocês lembram disso? Nas amostras do sinal? Não. Lembra? A gente deu que a voz, geralmente, ela utiliza, no caso do som, certo? O número de amostras do som é 44,7 kHz, que, na verdade, só precisava ser utilizado 3,8, mas ele usou uma quantidade maior, então aqui você vai ter um excesso de largura de banda e a largura de banda mínima. Então, veja que o meu R ele vai estar entre 0 e 1. Esse meu amiguinho aqui. Ó.
a relação entre excesso de largura de banda e largura de banda teórica, a mínima largura de banda, ele vai estar entre 0 e 1. É somente isso que a gente precisa saber. Tudo bem? E o meu BT nada mais vai ser do que 1 mais o R vezes a minha frequência, que eu vou ter em Hertz, dividido por 2. Ele coloca a constante R é denominada fator de decaimento. E é também expresso em porcentagem. Não está entre 0 e 1. Se está entre 0 e 1, está entre 0 e 100. 0,1, 0,5, 0,2. Por isso, se PF for um espectro que segue o primeiro critério de Nyquist, cuja largura de banda seja 50% maior do que o mínimo teórico, não é 2 vezes? Lembra? Se é 2 vezes, é pelo menos 50% do mínimo teórico. Seu fator de decaimento será de 0,5, que vai ser 1 mais 0,5, 1 mais 0,5 dividido por 2. Então, essa relação aqui vezes RB. É assim que vamos explicar essa relação. Voltando para a questão, ele vai dizer: determine a taxa de transmissão do pulso em termos de largura de banda BT e do fator de decaimento. Consideremos um esquema que use o primeiro critério de Nyquist. Alguém pediu para entrar. Seu Luiz. Então, o que ele vai dizer? Dessa equação que ele foi dada, 2 dividido por 1, porque se nós olharmos na fórmula, como é que era a fórmula original? Vou colocar aqui para vocês verem. A fórmula original é BT é igual a 1 mais RB vezes RB dividido por 2. Só que eu não quero BT, eu quero RB. Veja o que ele vai dizer. Eu quero, em termos de largura de banda de transmissão, certo? A largura de banda é meu RB. E o fator de decaimento. Então, se era BT, que tinha 1 sobre RB, 1 sobre 1 mais R, vezes RB dividido por 2, basta aplicar o inverso dele dos dois lados. Quem é que eu vou ter? 2BT dividido por RB. Aí coloca, como o R está entre 0 e 1, a taxa de transmissão do pulso varia de 2BT a BT. Por quê? O R não vai variar entre 0. Quando o R for 0, vai ser 1 mais 0, 2 dividido por 1 dá 2, dá 2BT. Quanto o R for 1, vai dar 1 mais 1 que é 2. 2 dividido por 2 dá 1BT. Contudo, o pulso PT decai lentamente, criando o mesmo problema discutido em relação ao pulso SYNC. Veja, deu para entender a relação da largura de banda, certo? Com o fator de decaimento e a taxa de transmissão de pulso. Tem a taxa de transmissão, tem a largura de banda e tem o fator de decaimento. Eu sei que isso é um pouquinho chato, mas a gente precisa saber como é que esse negócio funciona, porque nós, como algum de vocês forem trabalhar, ou forem ter a disciplina, ou forem trabalhar mesmo com transmissão de sinal, vocês precisam saber que existe interferência intersimbólica e como é o melhor método para se resolver ela. É tudo isso que eu quero trazer nessa aula. Tudo bem? Senhores, dá para... Ok, professor. Pronto, isso é o suficiente para mim. Não precisa decorar a fórmula, eu só quero que vocês mentalizem que existe uma coisa chamada interferência intersimbólica, interferência entre símbolos. Ela existe na transmissão de sinal e ela não é ruído. Então, para que ela seja evitada, existem alguns métodos. Um deles, usando o critério de Nyquist, você escolhe um tipo de sinalização, um tipo de pulso que possa evitar que isso aconteça. Uma outra, a ISIS controlada ou sinalização de resposta parcial. É outro método para você resolver. Pulsos que seguem o critério de Nyquist requerem uma largura de banda maior do que o mínimo teórico. E professor, Senhor? e o que caracteriza essa interferência de símbolo assim no meio físico? O que é causa Na prática? na prática? Vamos lá. Na prática, suponhamos que você
você tem um envio de um sinal digital, certo? Você está enviando um sinal digital. O sinal digital você manda ele como zeros e uns. Tudo bem até aí? Correto. Beleza. Pronto. Se eu tiver interferência intersimbólica, eu já falei para vocês também, eu não mostrei, mas eu já falei para vocês que quando eu mando um sinal, ele é dividido, né? Por exemplo, em TDMA, em TDMA ou em FDMA, eu faço essa divisão para poder multiplexar. Isso é dividindo em pequenos pacotes, não é? Para poder mandar. Eu não tenho que dividir em pequenos pacotes. Sim. Cada pacote desse tem uma parte que eu armazeno a informação, tem outra parte que eu armazeno um dígito de conferência, certo? Outra parte que eu armazeno um dígito para identificar exatamente o que é aquele pacote, a posição do pacote, se aquele é o primeiro, o segundo, o terceiro. Cada dígito daquele vai ter como é que eu vou Vai dizer? corresponder Uma a parte correspondência. da informação, né? Suponhamos que eu estou mandando e eu vou ter interferência entre símbolos. O que acontece? Mandei num tipo de sinal que não corresponde, certo, a esse critério de Next, para que eu possa melhorar meu sinal, para que não tenha interferência. Agora eu tive interferência entre símbolos. Quando os pacotes de sinais chegarem no outro lado, eu vou ter a mistura, vou misturar no espectro das frequências, vou ter o espalhamento espectral das frequências. Quando isso acontecer, como as frequências estão muito juntas e eu não tenho um tipo especial de pulso, vão se misturar os sinais. E eu vou ter interferência entre os símbolos enviados. Resultado, aquilo que estava dentro do pacote, que poderia ser um zero, por exemplo, que identificasse a posição do sinal daquele pacote dentro daquela mensagem, ela foi modificada de 0 para 1, ou de 00 para 10. Quando eu montar aquele pacote, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir montar? Possivelmente não, né? Não, porque eu vou ter dois pacotes com a mesma posição. Concorda comigo? Professor, então, porque tem a quantidade mínima, né, que é exigida, e o senhor falou que Teórica. tem isso, e tem A a teórica quantidade, é meia largura. Meia isso, largura de banda. Perdão que eu não tinha é, falado antes, desculpe, Gladson. A teórica seria meia largura de banda. Agora, pelo critério de Nyquist, é duas vezes a largura de banda de frequências, tá certo? tá, no Me mínimo duas perdoe, vezes. foi falha minha, desculpe. No caso da teórica daqui, meia largura de banda é o suficiente. Porém, pelo critério de Beleza. Nyquist, a gente não consegue recompor o sinal de forma sem ter perda, se você não tiver pelo menos duas vezes a largura de banda. Não foi isso que a gente viu lá em cima, não foi? Em Exatamente, amostragem. isso aí, sim. Só que eu esqueci de dizer que na teoria você consegue recompor o sinal com até meia largura de banda, só que isso não acontece na prática. Tá certo, Gladson? Beleza, eu entendi o que o senhor tinha falado na super, quando é muito extenso a largura de banda. Na Eu super. associei. É porque eu me perdoe, porque eu pulei algumas coisas e eu esqueci de falar disso. O culpado não foi Não, você, não, fui beleza. eu. Mas já compreendi já. Já clareou, né? Ficou Já. melhor. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Então, veja só, o que é que ele vai te ter aqui, ó. Pulsos que seguem o critério de Nax requerem uma largura de banda maior do que o mínimo teórico. Se desejarmos reduzir a largura de banda do pulso, devemos controlar a forma de alargar o pulso PT. Mais largo o pulso, menor sua largura de banda. Ok? O aumento da largura do pulso pode resultar em interferência entre pulsos vizinhos. Isso aqui a gente já viu, tem um pulso pertinho do outro. Se eu aumento essa largura, eu tenho uma distância de frequências entre um pulso e outro, eu vou acabar no envio fazendo com que um pulso interfira no outro. No entanto, na transmissão binária com apenas dois símbolos, pode ser possível remover ou cancelar um grau desconhecido e controlado de ISIS. Perdão, cancelar um grau conhecido e controlado de ISIS, pois somente uns poucos padrões de interferência são possíveis. Só que isso aqui, eu estou lembrando que vamos lembrar, ele vai ter limitações. Eu estou fazendo uma transmissão binária.
Nessa transmissão binária, eu só mando um 0 ou um 1. Tudo bem até aí? Beleza. Então veja, qual é a limitação desse método? Se eu usar uma frequência, se eu usar um tipo que use mais dígitos do que um 0 e 1. Se eu usar 0, 1, 0, 1, 0, 1, se eu usar uma sequência maior de dígitos, não apenas 2 dígitos, eu vou ter outros problemas, eu vou ter que tratar o sinal de outra forma. Então veja, tudo que ele quer mostrar é que existem formas de você reduzir a interferência intersimbólica. De você cancelar a interferência intersimbólica. Você pode usar o critério de Nyquist ou o critério menor do que Nyquist, mas contanto que você trabalhe com determinados métodos que não permitam a transferência, que esse sinal seja transferido no meio com a possibilidade de interferir em outro sinal. Tudo bem? Aqui nós temos, bits transmitidos e amostra recebida na sinalização de ISIS controlada. Eu tenho uma sequência de informação, eu tenho as amostras desse sinal e tenho uma sequência detectada. Veja, a sequência de informação ela tem que ser igual à sequência detectada. Se você notar, se nós notarmos, eu não tenho erro. Tudo bem? Eu não tenho erro. E o que ele vai dizer aqui? Deixa eu pegar. O segundo critério proposto esse esquema de ISIS controlada também é conhecido como esquema parcial ou correlativa. Tudo bem? Um pulso que satisfaz esse segundo critério é conhecido como pulso duobinário. Aí que ele vai dar um exemplo de pulso duobinário. Se restringirmos a largura de banda RB2, seguindo o procedimento 7.1, podemos mostrar que somente o pulso PT, dado a seguir, satisfaz a exigência dessa equação. Para o pulso duobinário, aqui eu tenho a equação, vai ser o seno de π RBT dividido por π RBT 1 menos RBT. Isso aqui é a função sinc. Está aqui ela. Como é que eu vejo ela na frequência? Isso aqui é no tempo, vou ver na frequência. Na frequência, vocês lembram que eu via um pulso retangular no espectro? Lembra lá em Sim, cima que eu vi um pulso sim, era retangular? representado por uma onda quadrada. E agora, o que é que eu estou vendo? Meia senoide. Meia senoide. Então, é uma forma também de contornar o problema de interferência intersimbólica, mesmo reduzindo a largura de banda. Também é outro critério de Nyquist. Tudo bem até aí? Beleza. Tá certo? Então ele vai dizer que isso aqui é o mínimo que ele precisa seria TB, e ele vai ter esse negócio aqui, a cabecinha do Saitama, como o espectro na frequência. E ele diz que isso daqui, na verdade, nada mais é do que uma senoide, né? Uma cossenoide. Um pedaço de uma cossenoide. Tudo bem até aí? Deixa eu passar para frente. O que é que eu quero trazer com... Eu estou passando para frente, porque o que é que eu quero trazer para vocês? Na transmissão digital, na transmissão de um sinal digital, nós temos diversos problemas. Nós temos ruídos, que todo mundo já sabe, professor, eu sei que já tem um ruído. Mas tem uma coisa que é interferência entre símbolos. Então, tem métodos para resolver esses problemas de interferência entre símbolos. E Nyquist, ele propõe, pelo critério de Nyquist, ele propõe como solucionar esse problema de interferência intersimbólica. Até aí, tudo bem?
Sim, professor. Pronto. Até aí tudo bem, né? Legal. Veja, aqui nós temos a geração de pulsos. Ó, um pulso PT que satisfaz o critério de Nernst pode ser gerado como uma resposta ao impulso unitário de um filtro com função de transferência PF. Claro, eu tenho um impulso unitário, e um impulso unitário, nós vemos, dependendo do somatório de impulsos unitários, eu posso representar qualquer sinal. Lembra disso? Aqui, ó. Eu tenho impulsos unitários, e o somatório desses impulsos unitários pode representar qualquer tipo de sinal, não podem? Vocês lembram Sim, disso? Pronto, sim, tranquilo. É o beleza. delta de T. Isso é simples. Um método melhor consiste em gerar a forma de onda diretamente com o uso de um filtro transversal, linha de retardo com derivação. Isso aqui vai falar a seguir. O pulso PT a ser gerado é amostrado como um intervalo de amostra TS. Então ele pega um determinado TS, tá vendo? Ó? Ele pega um pedaço de tempo para mostrar o sinal. Suficientemente pequeno, então tem que ser uma coisa pequenininha. E os ganhos de derivação do filtro são ajustados proporcionalmente aos valores amostrados em sequência. Como está aqui, ó, na 19.b, tá vendo? Então, eu vou fazer amostras TS desse sinal, vou pegar um pedaço de amostra desse sinal. E depois, eu vou usar um filtro de suavização e vai pegar essas amostras C1, C2, que ele vai dizer aqui, ó. Vou ter amostra C1, vou ter amostra C2, C3, C10. Não é esse pedacinho aqui, ó. C1 é esse pedacinho. C2 é esse pedacinho. C3 é esse, C4, C5, e assim vai. Então ele vai pegar todas essas amostras com determinado atraso de TS, colocar num somador para fazer um filtro de suavização. Veja, quando ele montar essas amostras, o que é que ele vai ter? Ele vai ter um monte de torre, tá vendo? Que vai representar o meu sinal. Veja, o meu sinal, ele não é quadrado. O meu sinal, se vocês puderem observar aqui, o meu sinal, ele é uma senoide. E eu estou tentando representar essa senoide a partir de quê? A partir desses pedacinhos aqui, ó, retangulares. Dependendo da quantidade de retângulo que eu tenha, e se eu reduzir bem, se eu aumentar bem o número desses retângulos, você concorda comigo que eu posso representar bem essa senoide? Vocês estão ouvindo? Sim, Dá para perceber isso? Agora, sim. vocês notaram que eu tenho erros? Tá vendo? Eu É, tenho tem erros, que parte é aí o que quê? fica fora da senoide aí, E sinal. pontos da senoide que não são cobertos pelo meu retângulo, tá vendo? Tem diversos pontos da senoide que não são cobertos pelo meu retângulo. Como é que eu posso resolver isso? Se eu aumentar o número da minha amostra, porque eu vou reduzir esse retângulo, mas mesmo assim eu vou ter erros. Tudo bem até... Deu para entender esse modelo? Aí ele vai dizer, ó, quando um pulso retangular estreito de largura TS, intervalo de amostragem, é aplicado à entrada do filtro transversal, a saída será uma aproximação em degrau. Essa saída, ao ser aplicada a um filtro passa baixa, é suavizada. A aproximação pode ser melhorada com a redução do intervalo de amostragem. Foi o que eu disse a vocês. Ele vai representar isso aqui por um monte de retângulo. Porém, vocês concordam com... Tô. Porém, se vocês verem isso daqui, se eu aumentar o número de retângulos, vocês concordam comigo que eu consigo aproximar mais ainda essa função? Concordam? Vocês estão ouvindo, senhores? Sim, professor. Agora eu lhe pergunto, como é que eu faço para cortar esses pedaços aqui, esses pedacinhos de cima? Vocês concordam que se eu pegar um pedacinho desse e aplicar um filtro passa faixa, um filtro passa baixas, eu consigo cortar esses pedaços
remanescentes, ou um filtro passa-baixa, um filtro passa-faixa, eu consigo cortar, se eu usar o filtro correto, até chegar numa função que é aproximadamente a mesma que eu tinha de PT? Deu para entender ou não? Senhores, dá para entender? Sim, Senhores, estão me ouvindo? Deu para entender como isso aqui foi feito? Como é que foi a geração de pulsos? Ele gerou um monte de pulso, certo? Um trem de pulsos aqui, de impulsos unitários. Só que em vez de pegar um impulso unitário, ele pegou um pedacinho do sinal. E como é que eu represento esse sinal a partir disso aqui? Eu vou determinar primeiramente a minha distância TS, que eu vou pegar esse sinal, que vai ser a amostra desse sinal. Em vez de remontar ele com um pedaço que é mais difícil, eu vou remontá-lo com um pedacinho de uma onda retangular, com diversos pulsos retangulares. Quando eu represento com pulsos retangulares, eu vou ter erros. O que é que eu vou fazer? Eu posso aumentar o meu número de amostras, assim vai representar bem o meu sinal, mas ainda vou ter perdas. Essas perdas eu posso fazer um filtro para cortar e para suavizar melhor essa minha apresentação ou esse meu resultado desses pulsos retangulares, chegando à função muito próxima daquilo que foi enviado. Deu para entender, senhores, ou não? sim, Tem uma luz professor. aí? Tranquilo. Deu mais ou menos, né, não? O negócio é, eu tenho esse sinal, tá certo? Já que eu vou pegar no pé do Gladson, já que o Gladson está falando comigo. Gladson, eu tenho esse sinal. Como é que eu faço para enviar esse sinal, certo? A partir da geração de impulsos. Aí o cara dá uma resposta. Como? Olha, tu vai pegar e vai determinar um determinado espaçamento entre o sinal. E em vez de você pegar o sinal em si, você vai pegar, eu preciso representar ele como um sinal retangular, como um somatório desses impulsos retangulares. Vou pegar tudo isso, vou botar num somador e depois eu vou fazer um filtro de suavização. Quando eu juntar todos os sinais que fizer um filtro de suavização, eu terei o meu sinal recriado. Tudo bem até aí? Acredite, isso aqui é usado na transmissão de sinais. Tudo bem, senhores? Senhores? Beleza. Beleza? Existem outros conceitos, como Professor, por esse é exemplo, só mais um modelo de transmissão de sinal, né, professor? como é que eu faço com essa transmissão de sinal por geração de pulso? Entendeu, seu Luiz? Sim, eu estou ouvindo. Pronto. Porque, veja, o sinal que eu vou... Ok, meu irmão? O sinal que eu vou mandar não tem que ser o sinal digital? Sim, Um sinal digital, o senhor concorda comigo? A gente já viu que quando eu vou mandar ele no tempo ou na frequência, fica mais fácil eu mandar por uma onda retangular. A gente acabou de ver ainda agora, porque o senhor não estava na sala, mas os outros alunos que estavam viram que eu posso mandar para resolver aquele problema de interferência intersimbólica por um pulso retangular na frequência. Vocês lembram, se eu tiver com ele na frequência e eu jogar no tempo, eu vou ter a função sinc. Se eu tiver a função sinc no tempo e fizer a transformada de Fourier, eu vou ter o retângulo. Ele está dizendo como usar isso na geração de um trem de pulsos. E como isso pode ser utilizado para fazer a recuperação do meu sinal. Só isso. É difícil ou dá para entender? dá para entender, sim. Dá para entender. O importante é vocês entenderem. Olha, embaralhamento ou scrambling de dados.
Em geral, um embaralhador tende a aumentar o caráter aleatório de dados através da remoção das sequências de 1 e 0. O embaralhamento pode ser útil na extração de temporização, por remover longas sequências de zero de dados binários. Contudo, embaralhadores são usados principalmente para evitar acesso não autorizado a dados. Como é que a gente chama isso? Seria criptografia? A criptografia. Então, uma forma de você criptografar o dado é você transformar o dado num dado digital e depois você embaralhar os dados. Então, a sequência de embaralhamento ou como ele vai ser embaralhado, só quem vai ter é a pessoa que embaralhou e para quem ele der a chave. Tudo bem até aí? Então, em transmissão de dados digitais, uma coisa muito importante é algo chamado de segurança do dado. Então, o dado que eu tenho, só quem pode ler ele é o meu receptor. Se o dado for aberto, todos os receptores. Tudo bem até aí? E professor, fazendo uma analogia assim bem futurística, assim, que a gente vê nessas realidades de ficção. Quando as pessoas utilizam aqueles supercomputadores que colocam, buscam dados extraídos em várias coisas, é questão da chave de montar quebra-cabeça de dados, Eles é estão isso? utilizando, olha, existem vários tipos de criptografia. A criptografia mais utilizada hoje é a RSA, certo? Onde você tem, quem quiser estudar sobre criptografia, quem tiver interesse em estudar, tem um colega meu lá do Amazonas, que ele trabalha unicamente com criptografia, hoje. É um cara muito bom na engenharia elétrica, mas ele está trabalhando com criptografia. Está desenvolvendo programas até de criptografia de ponta a ponta. Então, o que acontece? Quando você criptografa, o que é criptografar uma mensagem, certo? É você embaralhar aquela mensagem de tal forma que uma outra pessoa não possa ler, mas apenas aquele que tem o código ou a chave para quebrar aquela criptografia. Vou dar um exemplo. Na Roma Antiga, que foi um dos primeiros a usar criptografia, as mensagens elas eram misturadas. Por exemplo, eu não tenho o alfabeto, A, B, C, D, F, G, H. Cada uma das letras recebe um número. A1, B2, C3, tá certo? D4. Aí o que ele fazia? Se ele dissesse que a chave era 5, todas as letras do alfabeto, elas seriam aumentadas em 5. Por exemplo, o A não é 1, só que o A agora não era 1, o A era 6. O B era 7, C era 8. Entendeu? Aí como é que faria? Em vez de escrever a palavra, se eu quisesse, por exemplo, escrever a palavra boi, vou escrever a palavra boi. Bom, por exemplo, né? Escrevi boi. Veja, como é que ficaria a criptografia do boi? Aí eu vou pegar qual é a sexta letra, a quinta letra depois do B. Qual é? B. F. Qual é? B. Letra C. G, né? Muito bem, letra G. Aí vamos lá. Qual é a quinta letra depois do O? O, Q, Q, R, S. P, Q, R, S, T. T. Qual é a quinta letra depois do I? J, K, L, M, N. Letra N. Aí quem pegava a carta, em vez de ler boi, lia GTM. Fazia sentido? Para quem não conhecia a chave? Complicada assim, né? Entendeu? É uma coisa muito simples. E isso se quebra facilmente hoje.
E isso é a forma mais simples de criptografia. Então, você concorda que com isso eu estou embaralhando os dados? Agora, em vez de fazer isso, o que é embaralhar? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, mas isso aí está muito fácil, professor. Legal. Vocês podem ver como é que eu escrevo boi na tabela ASCII, B na tabela ASCII. Alguém tem a computador aberto, pode abrir a tabela ASCII, por favor, me dizer como é que eu escrevo o B em binário, pela tabela ASCII. Binário não, em hexadecimal. A tabela ASCII não é binária, é hexadecimal. Vocês viram a tabela ASCII, né? Em digitais. Que é a linguagem Assemble. Como é que eu escrevo B? Alguém tem ideia do que eu estou dizendo? Quando eu falo da linguagem Assemble ou que eu falo da tabela ASCII é ASCII. Ninguém é tão velho quanto eu, não, para conhecer a tabela ASCII. É 42, professor? Eu não sei, eu estou perguntando, que eu estou abrindo Rapaz, aqui. aqui na tabela está dizendo que é 42. B é 42. E ó. Ó. É no hexadecimal, né? É. É 4F. 4F. I. Qual? A letra I. 49. Pronto. Então, se eu se eu mandar uma mensagem para você como 42 4F49, se eu não disser o que é, tu vai descobrir o que é? Se eu fizer só isso. Não. Não vai ser complicado? Não vai ser complicado? Agora, suponhamos que eu quisesse fazer o embaralhamento desse sinal. Veja, o embaralhamento de boi só é 3 letras. Mas você concorda que se eu embaralhar agora, isso daqui vai dar um negócio totalmente doido? Por exemplo, se eu fizer 44, 2F, 94. Você podia ver 44, que letra é? Letra D, professor. Letra D. 2F. Saiu. Oh. Relaxe, respire fundo. Respire fundo, a culpa é do seu Luiz. Só um minuto, professor. 2F não é o B, rapaz? Não é 2F que o professor quer. É 2F. 4F é que é o O. 2F. Qual é o 2F? É. 2F. Vê se tem. Não, começa em 4F, aí 4D, 4C. 2F seria um espaço em branco. E 94. 94. O número 94, é isso? É. Seria... Bem aqui. Seria um O com tio em cima. Seria isso aqui, ó. Pronto. Isso. Quem me disse que esse número agora é boi? Veja que eu embaralhei os dígitos hexadecimais da palavra boi e deu o que agora? D espaço O. Entenderam? Então, fazendo isso, você consegue fazer com que as pessoas muitas vezes não consigam entender o sinal que está sendo transmitido. Agora, lembrando o seguinte, sobre essa parte de criptografia, veja, é importante nós termos programas hoje que dão certa segurança de criptografia. Muita gente fala, Paulo, professor, por que você não usa
O Telegram. O Telegram, ele não tinha, não sei se ele tem agora, mas ele não tinha criptografia de ponta a ponta. Qualquer pessoa podia pegar meus dados e tentar decriptografar, o que é um problema. Lá o problema que teve no STF, todo mundo usava o Telegram, STF, Presidência da República, o ministro Moro, e todos eles foram hackeados. O WhatsApp, ele tem criptografia de ponta a ponta. Só quem consegue ler é quem mandou e quem recebeu. Só. Tanto é que a justiça é doida para o WhatsApp quebrar e ele não quebra. É política dele. Só que agora eles mudaram a política de uso. É por isso que eu estou tentando usar um outro software, como o Viber. Que ele consegue dar criptografia de ponta a ponta e, pelo que eu vi, eu dizia até com o Gladys e outros alunos, ele é bem tranquilo e bem fácil. E consegue fazer a mesma coisa. E com essa mudança de política do WhatsApp, muita coisa pode mudar nas entrelinhas e você acabar sendo prejudicado. Porque agora também o STF não. Meu nome, meu Deus, é o Bacen, o Banco Central e as outra instituição que eu esqueci o nome, não é o Bacen não. A instituição que controla as finanças brasileiras, ele permitiu, já permitiu, vai ser começado a implementar, que o WhatsApp seja usado para pagar conta e receber dinheiro. Você vai poder pagar conta pelo WhatsApp, você vai poder receber dinheiro pelo WhatsApp, fazer transferência financeira pelo WhatsApp. E isso é muito perigoso. Aí começa a bagunça, né? Da privacidade. Aí, imagina se eu começo a fazer isso e ele pega essa minha informação e passa para uma instituição qualquer dizendo quanto é que eu estou movimentando de dinheiro. Isso é perigoso em diversos níveis. Vocês entendem? Então, deu para entender essa parte do embaralhamento? Sim. Então, aqui ele vai explicar, vocês podem ler depois, né? Os tipos de embaralhamento, como é que ele funciona, aonde ele vai mandar o sinal e depois ele recupera. É necessário ter a chave para recuperação. Então, não vou mandar isso aqui, não vejo. Aqui tem até um exemplo que vocês podem fazer, certo? E a última parte que eu gostaria que vocês lessem, para poder a gente terminar, e na aula que vem eu já dar um método que eu gostaria de passar para vocês, que é o método dos mínimos quadrados. Alguém já estudou o método dos mínimos quadrados? Vocês estudaram em alguma disciplina, como estatística? Não lembro. Então a gente vai ver. Então eu gostaria de mostrar os repetidores digitais e repetidores regenerativos, certo? Equalizadores, isso aqui é coisa mais para a gente saber. Eu posso até mostrar isso aqui. Como equalizar, não é essa aqui. E o método dos mínimos quadrados. Método mínimo erro quadrado métrico. O método mínimos quadrados. Como é que ele é feito, nós vamos ver. E isso aqui é utilizado em muita coisa. É uma ferramenta estatística para solução e para... não é solução, para redução de erro. Tá bom? Então, somente para a gente poder terminar o tempo, ó. Basicamente, o repetidor generativo, ele executa 3 funções. É muito simples. Ele reformata pulsos recebidos por meio de um equalizador, extrai informação de temporização necessária para amostrar os pulsos recebidos nos instantes ótimos e decide que símbolos foi detectado, com base nas amostras de pulso. Então, essas 3 funções básicas. Ele vai reformatar o pulso recebido, por meio de quem? De um equalizador. Legal. Depois, ele vai pegar aquilo ali, vai extrair uma informação de temporização para amostrar os pulsos recebidos, para fazer amostras dos pulsos no melhor instante possível, e depois ele tem que fazer uma decisão. Ele vai decidir se aqueles pulsos amostrados estão certos ou estão errados. E aqui tem um exemplo, a figura 7.21. Eu tenho um meio de transmissão que tem um ruído. Isso aqui, para quem já viu algum circuito eletrônico, a gente já sabe. Eu tenho um pré-amplificador. Mas eu tenho também, no caso da transmissão do sinal, um equalizador.
O que é que ele vai ter? Ele vai fazer a extração de temporização e vai fazer uma amostragem de decisão para depois regenerar o sinal. Ele tem que decidir se aquele sinal chegou exatamente do jeito que ele deveria ter chegado, a partir dessa extração de regeneração. A extração de temporização, perdão, vai fazer essa decisão e vai regenerar o sinal, vai amplificar o sinal novamente, vai colocar ele no estado que ele deveria estar como original. E o que são os equalizadores? Ele vai colocar aqui, ó, um trem de pulsos é atenuado e distorcido por um meio de transmissão. É normal. Estou com um trem de pulso, está enviando lá um dado como esse aqui, e ele pode ser tanto atenuado pelo meio de transmissão, como ele pode ser distorcido. Isso é normal. A atenuação pode ser compensada pelo pré-amplificador, que é o que está ligado, enquanto a distorção é compensada pelo equalizador. A distorção do canal tem a forma de dispersão causada pela atenuação de certas componentes de frequências críticas do trem de pulsos de dados. Veja, tudo vai dar respeito às frequências que estão sendo utilizadas na transmissão do sinal. Teoricamente, um equalizador deve ter uma característica de frequência igual ao inverso da característica no meio de transmissão. Ok? Isso restaurará as componentes de frequências críticas e eliminará a dispersão dos pulsos. Os pulsos não vão ficar mais dissequenciados. Lamentavelmente, isso também realça o ruído do canal recebido, pois amplifica as componentes desses nas frequências críticas. Esse fenômeno desejado é conhecido como amplificação de ruído. É aquilo que a gente faz. Quem aqui já trabalha com circuito sabe disso. Quando você amplifica um sinal, tu não está amplificando só o sinal que você gostaria. Você amplifica tudo que está chegando na porta do sinal recebido. Então, ali tem sinal e tem ruído. Quando você amplifica, tu amplifica só o sinal? É uma pergunta. Ou você amplifica o sinal e o ruído? A amplificação é completa dos dois, né? Exato. Vai tudo junto. Você só consegue separar sinal e ruído se você fizer o quê? Filtrar o que eu desejo. O que eu desejo. Não sendo assim, quando você amplifica tudo. Tudo bem até aí? Para sinais digitais, no entanto, a equalização completa não é necessária, pois o detector precisa tomar decisões relativamente simples, como decidir se o pulso é positivo ou negativo, ou se o pulso está presente ou ausente. Vai depender do tipo de pulso enviado. Lembra o tipo de sinalização? Sinalização NZ, RD, polar. Portanto, considerável dispersão de pulso pode ser tolerada. Dispersão de pulsos resulta em interferência intersimbólica e por conseguinte, em aumento no erro e detecção. O aumento do ruído resultante da equalização, que amplifica as frequências altas, também aumenta a probabilidade de erro de detecção. Por essa razão, o projeto de equalizador ótimo envolve o inevitável equilíbrio entre a redução de interferência intersimbólica e a redução do ruído do canal. Uma escolha acertada das características de equalização é uma questão central em todos os sistemas de comunicação digital bem projetados. Isso daqui é para nós sabermos a complexidade e que fatores eu tenho e que partes eu tenho em um sistema de transmissão e recepção de sinal digital. Tudo bem até aí? Aqui ele dá um exemplo de equalização de força zero. Ok? Ele vai mostrar matematicamente como é que ele funciona, para depois nós entrarmos no método de mínimos quadrados, do método no mínimo erro quadrático médio, ou método dos mínimos quadrados, que é importante para a resolução de um monte de problema. Tá certo? Então, isso aqui a gente vai dar semana que vem, eu posso dar uma passada de olhos nisso aqui com vocês, queria que vocês lessem, né? Seria bom. Equalizador de força zero, para vocês terem uma ideia, e a gente entrar, vocês lerem também o erro metro quadrado. Tá bom? A extração de temporização, vocês conhecerem isso aqui, porque depois, terminando a próxima aula, eu já queria terminar, entrar no sétimo módulo.
E também eu gostaria não de cobrar, mas lembrar os senhores que eu preciso que os senhores me mandem os trabalhos. Danilo está faltando o relatório dele, de Danilo, está faltando o relatório dos demais alunos dos outros trabalhos. Tem gente que só fez somente um relatório, tem gente que nem fez nenhum. Então eu gostaria não de cobrar, mas de lembrar os senhores que eu preciso que os senhores me enviem, tudo bem? Estou disponível para tirar qualquer dúvida depois. Tá certo, senhores? Ok, professor. Se vocês ouviram algum som, é porque eu estou na rodoviária esperando para pegar o ônibus. Para voltar para São Luís. Vou parar a gravação nesse Boa momento. viagem, professor. Boa viagem. Eu devo chegar Boa noite.